paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o Senhor te diz que os teus erros, as tuas atitudes erradas, as tuas escolhas erradas não invalida a promessa de Deus na tua vida, não invalida o chamado que Deus tem na sua vida. No livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, temos a conhecida história de Sansão. Sansão, ele tinha um voto narizeu. Uma das partes desse voto era não cortar os cabelos. Em uma determinada parte da história vai falar que Sansão ele se interessa por uma moça dos filisteus. Esta moça era um propósito de Deus. A palavra do Senhor deixa claro que era da vontade de Deus, para que assim começasse um desentendimento entre Sansão e os filisteus. Mas Sansão e Dalila era uma prostituta com a qual Sansão se envolve, já não era propósito de Deus, aí foi uma vontade de Sansão. Dalila, ela tanto insistiu perguntando para Sansão qual era o segredo de sua força, que um dia ele revelou. Um dia ele disse que a sua força estava nos cabelos, que se seus cabelos fossem cortados, ele perderia a sua força. Só que devemos entender uma coisa: a força de Sansão não estava nos cabelos em si. A força de Sansão estava no cumprimento do voto narizeu de não cortar os cabelos. Todas as vezes que cumprimos um voto, que mantemos um voto com Deus, somos fortificados através da presença de Deus. Após Sansão ter contado, ele teve seus cabelos cortados e foi preso pelos filisteus. A palavra do Senhor fala que ele teve seus 2 olhos furados. Só que quando ele já estava no fim, lá no capítulo 16, versículo 28, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o versículo 30 diz: Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então, a promessa que Deus fez lá no versículo 5 do capítulo 13 promete que ele seria narizeu e que ele começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Essa promessa se cumpriu, ainda que na sua morte, mas essa promessa se cumpriu. Ainda que ele tenha errado, que ele tenha caído, que ele tenha feito escolhas erradas, a promessa de Deus se cumpriu. Só que devemos entender uma coisa: o amor de Deus, ele é incondicional, ele ama a todos. Não precisamos pedir o amor de Deus agora, precisamos pedir o perdão de Deus mediante nossos erros. Precisamos pedir a presença de Deus em nossas vidas, porque a palavra não diz, mas quando fala, então Sansão clamou ao Senhor, com certeza ele teve um arrependimento, ele se voltou para Deus. Então, não interessa o que você fez, onde você errou, onde você caiu. Se você se voltar para o Senhor em arrependimento, se você clamar ao Senhor, Ele também se volta para você. E a promessa que Ele te fez, o chamado dEle na sua vida, não é retirado mediante teus erros, mediante suas atitudes. Porque Deus, Ele não retira as suas promessas, Ele não retira o seu chamado, Ele não retira os dons que Ele te dá. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de novos começos. Todas as vezes que caímos, se voltarmos para Deus em arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, Deus nos perdoa.
porque Ele é Deus. Ele não age como o homem. Ele não pensa, mas você fez aquilo aquela vez, não. O amor de Deus é um amor infinito. E Ele está sempre disposto a nos perdoar mediante o arrependimento. Então, não interessa se você errou, se você caiu, peça perdão e volte. Volte a confiar em Deus. Volte a crer na promessa, porque a promessa dele permanece de pé. Não interessa você errou, tomou uma decisão errada. O chamado de Deus na sua vida continua de pé. Os dons que Deus te deu continuam aí. Deus não toma os dons. Simplesmente volte para Ele. Volte em oração, volte em arrependimento. Se volte para Ele. Porque o perdão de Deus precisamos pedir, mas o amor de Deus não. Então, a mensagem de Deus para você hoje é confie no amor de Deus. Tome posse do amor, da graça, da misericórdia de Deus e volte para Ele. Volte a acreditar em Deus, volte a confiar na promessa, volte a acreditar no seu chamado, porque é isso que Deus tem para você. Deus tem promessas a serem cumpridas. Deus tem um chamado a ser vivido na sua vida. Então, confie no amor de Deus. Confie no perdão. Não deixe que um erro te afaste de Deus. Não deixe que um erro te tire do que Deus tem para você. E essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe você e abençoe sua família.